sou Alexandre Tosh e esse é o Café com Ferramentas. Rio de Janeiro, 1º de dezembro. Bem-vindo ao Café com Ferramentas. Hoje é dia do compasso. Segundo algumas civilizações, o compasso era utilizado por Deus para a formação de seus planos. Existem inúmeros tipos de compasso. E a maioria das pessoas acham que o compasso serve apenas para fazer uma circunferência. Veja que coisa interessante. Aqui, olha quantos tipos de compasso existem. Existe compasso para basicamente tudo. Olha que coisa interessante esse compasso aqui, gente. Olha lá. Esse é o compasso dito compasso graminho. Qual a aplicação dele? Rapidamente. Você tem uma superfície e necessita traçar uma linha paralela. Essa ponta aqui, eu coloco aqui, marco a distância que eu quero traçar daqui e traço a linha. Então estou começando a entender. Vamos imaginar que eu queira fazer várias marcações sempre da mesma medida. Então eu pego uma régua ou uma escala e aí eu coloco uma das extremidades do compasso aqui. Repare que tem até um orifício nessa escala para apoiar, que a gente chama de ponta seca. Então, vamos lá. Ajustei para 10 milímetros. Então aqui eu tenho 10 milímetros. Daqui para cá eu tenho 10 milímetros. Então todas as vezes que eu for medir 10 milímetros, eu não preciso pegar uma régua, encostar a régua, eu encosto o compasso e sei que tem 10 milímetros. Professor, estou começando a entender uma aplicação bem vasta, né? Aplicação bem vasta. Mas se eu tiver um orifício, como eu tenho aqui, olha aqui, ó. Eu já vou estar usando outro tipo de compasso. Compasso para medidas internas. Olha lá. A distância daqui para cá é o diâmetro desse orifício. Então vamos ver se eu quiser, por exemplo, confirmar se todos os orifícios são iguais. Eu coloco aqui, 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 eu coloco aqui. Essa distância é a minha distância padrão. Mas se a medida for externa? Caramba, a medida for externa, eu posso usar esse tipo de compasso aqui, ó. Quero medir. Esse compasso é velho de guerra, hein? Olha só. Será que ele chega lá? Nem sei se chega, ó. Olha. Tô nela já, ó. Entendam uma coisa.
Às vezes não é importante você saber quanto tem daqui para cá. É importante você repetir isso aqui ou ver se eu consigo colocar isso num determinado local, num orifício que eu vou fazer aqui. Não interessa se aqui tem 50 milímetros, 60 milímetros, 60,2. Não. Esse tipo lá de coisas, né, que alguns chamam de gabarito, de gig e tal, ele é muito criado, né, porque a indústria americana tem aquele velho problema da polegada. Então, o número fracionado acaba gerando muito erro e muita dificuldade na hora lá de você medir. Então, você utiliza padrões pré-determinados. Isso é para isso, isso é para aquilo. Vamos imaginar que eu vou trabalhar com 4 medidas diferentes no decorrer lá de um processo. Eu boto uma delas aqui, coloco a outra aqui, coloco a outra aqui e a outra aqui. Bom, aqui está pronto a minha rotina de trabalho. Eu não preciso usar régua, não preciso usar paquímetro, não preciso usar nada. Eu uso o compasso. Ah, mas só serve então para isso? Não. Você pode utilizar o compasso para, por exemplo, repetir marcações no decorrer de um processo. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho esse compasso aqui, um compasso com 2 pontas secas, aí eu quero marcar vários segmentos iguais aqui, olha. Eu quero colocar vários parafusos aqui equidistantes, ou seja, equi significa igual, distante, distante, igualmente. Então eu vou e faço essa marcação. Eu vou ter a certeza de que em cada ponto que eu marcar com o meu compasso, eu vou ter a mesma distância do ponto anterior. E isso é que faz com que eu consiga traçar um lugar geométrico chamado de circunferência. Eu pego esse compasso aqui tradicional, ó, que é uma ponta seca e a outra com grafite, coloco num determinado ponto e aí traço. Pela definição de compasso, todos esses pontos lá que eu criei, que formam as circunferências, equidistam do centro. Olha aí, essa é a característica fundamental do compasso. Ah, mas os tipos de compasso são vários. Tem esse aqui que é externo, é semelhante a esse. Tem esses aqui que são de ponta seca. Tem esse que é aquele compasso graminho. Esse aqui, que é um tipo de compasso que serve para cortar, ele serve também para você identificar o centro. Como é que se identifica o centro? Você coloca daqui para cá a mesma distância, daqui para cá a mesma distância. Quando você encosta e apoia, você sabe que a peça está daqui para cá, e se essas distâncias são iguais, essa aqui fica sendo o centro. Gente, eu tenho que ser rápido, mas tem muita coisa lá para falar. Tem muito tipo de compasso. Esse compasso, ele prende o lápis para facilitar a marcação. Esse compasso, ele anda. Ah, o que anda? Essas pontas sobem e descem. E ele trava no arco aqui. Agora, o compasso que eu mais gosto de todos não é esse. Esse é o tal do Sintel, né, que é o compasso que você pode substituir a haste. Então, você tem uma ponta aqui, e aí você gira com ele e forma um grande arco, ou uma grande circunferência, ou trabalha com ele também, você retira o lápis, ou sobe o lápis e trabalha com ele também para medir intervalos iguais. Olha lá. Você sabe que esse intervalo é igual a esse. Então, se você cortar aqui, você sabe que aqui é o centro. Porque esse intervalo é igual ao outro. E você pode fazer ele do tamanho que você quiser, basta você trocar essa haste aqui.
Então esse compasso é um compasso bastante interessante. Agora, para finalizar, é esse aqui o que eu mais gosto. É o compasso de 4 pontas. Esse compasso, à medida em que eu ajusto o ponto do eixo dele, olha aqui, o eixo dele, você tem o compasso, né? Como esses todos aqui, e tem o eixo. E aí eu vou trafegar com esse eixo de forma que ele fique mais para baixo. Aqui. Reparar que ele estava aqui, o eixo, agora eu passei para cá. Quando eu fiz isso, eu alterei a relação entre essa distância e essa distância. O que acontece com isso? O que eu tenho aqui obedece uma relação com o que eu tenho aqui. Então, se eu quiser diminuir alguma coisa, eu encosto o compasso aqui, faço a medida e eu quero diminuir. Então, eu pego essas duas pontas aqui e faço uma outra marcação que vai ser uma redução dessa marcação primária que eu fiz. Ah, professor, reduziu de quanto? Da alteração que eu fiz aqui. Se você reparar, existe uma escala aqui, aonde eu posso reduzir de 1,5, de 2, de 1,5, dependendo do local aonde eu coloque o eixo. Gente, é um café. Isso aqui é uma maravilha. A gente poderia ficar a tarde toda aqui falando de compasso. Olha só. Compasso de catraca, ó. O compasso era uma referência para o engenheiro. O engenheiro, quando estava prestes a se formar, a família se reunia e falava, vamos comprar o compasso. Aí o pai pedia dinheiro emprestado, a sogra falava que aquilo é um absurdo, e aí os caras iam, compravam um compasso que vinha numa caixa bonita, e aquilo possibilitava o engenheiro de fazer os desenhos, de fazer os cálculos. Por exemplo, esse daqui é um compasso para trabalhar, sabe com o quê? Com mapas. Mapas. Para você sabe que essa aqui é uma determinada distância no mapa, e aí você pega e transfere para outro local e sabe se está tão perto quanto. Compasso de mapas. Você vê como é que as ferramentas, o mundo das ferramentas, ele é extremamente complexo. Gente, dá o like, compartilhe o vídeo, se inscreva. E duas coisas. Primeira, tá um calor do diabo no Rio de Janeiro, tá difícil. Vou beber uma água. Tempinho para um café. Um abraço pro Jean Marceneiro Mirim, que está acompanhando o canal. Olha só. Esperança. Esperança, nova geração. Jean, um abraço e cuide-se. Gente, cuidem-se. E ó, nossos eternos companheiros.